Se você quer escalar as suas operações de importação do jeito certo, este é o seu episódio. Seja bem-vindo ao Bora Importar. E hoje tem aqui ao meu lado, como sempre, meu super amigo, sócio, Carlos Araújo, senhoras e senhores. Tudo beleza? Tudo beleza, obrigado por estar aqui. Você fez alguns episódios sozinho, porque eu te Um só. Não fica triste, você não pôde. Te deixei na mão. Você foi andar em outras mesas de podcasts curitibanas. Tem um livro, Noites Curitibanas, não tem? Não sei. Acho que eu sou do Paraná, eu me eduquei lá. Mas, cara, vamos ao que interessa, porque hoje nós temos aqui um queridíssimo amigo, parceiro de negócio já de longa data, nem sei de quanto tempo a gente conhece, vamos falar disso, Eduardo Ferreira, fundador e CEO da Mainô. E o Eduardo já é da casa, então eu já vou fazer daquele jeito assim, ó. Se apresenta aí do jeito que você gosta de se apresentar. Não, mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que ele não vai dizer. Eduardo é da tecnologia, mas na verdade Eduardo é matemático, porque fez ciência da computação. Tenho um pouco de medo. Ciência da computação não tem nada de tecnologia e informática, só tem matemática. E na COP, que é o lugar onde os poucos passaram. Lá é fera. Ele e o seu sócio, né? Os dois são da COP, não é? Daí, Bom, Edu. Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, grandes amigos e empresários também, pessoas que eu admiro bastante. Sim, sou Eduardo, CEO da Mainô, fundador da Mainô também. Fundamos a Mainô, inclusive, eu e meu sócio Felipe, enquanto ainda éramos estudantes de ciência da computação. Então, fundamos na incubadora de empresas da COP. O ano de fundação da Mainô, e eu sempre gosto de falar dessa forma, porque não tem a ver com o ano que eu entrei em comércio exterior. Ah, tá. Ele é 2006. Mainô 2006. Uau. Então, você era incubado lá? A gente está alcançando a maioridade. 2006 já faz um tempo, hein, cara? Uau. Você tem quantos anos? Você é novo, cara. Eu tenho 40. A incubadora da COP, ela é bem famosa, né? Eu lembro, acho que a gente até conversou isso num bate-papo online. De lá saiu o Desafio Sebrae, né? Eu lembro que Sim. eu também fiz a administração e através dali fui para mestrado, tinha jogos empresariais e a gente estudou. Você fez Desafio Sebrae? Eu fiz também. Eu cheguei a montar uma equipe. Era legal pra caramba. Eu fiz na época da faculdade. Sim. E o Desafio Sebrae... Eu desafio Sebrae. É outra parada. Eu fiz o Empretec. O Desafio Sebrae é um joguinho que você tem que administrar. Na época que eu fiz, acho que era floricultura, se eu não me engano. O meu eu não lembro, cara. Eu fiz lá em 2001, eu acho, na faculdade, e recebi os CDs em casa para instalar, né? Uma época dos fenícios, egípcios, né, e tudo mais. Perfeito. Mas, cara, se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar, porque a gente fica cortando, né? Tem essa coisa chata, né? Fundou a Mainô e, junto com o sócio, o que a Mainô faz, que problema ela resolve e de quem? Fala um pouco disso, da sua trajetória. Não, beleza. Quem tem empresa há 18 anos é difícil falar de si sem falar da empresa, né? Exato. Acho que a empresa é parte da nossa vida, a construção da nossa história. Então, mas assim, só para dar um background um pouquinho atrás, né, eu sou formado em ciência da computação na UFRJ e aí sim fiz cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico, enfim, integral dupla, tripla, derivada, série de Fourier. Rodrigo Céu da Sal. Etc. Mas não viemos aqui falar sobre isso, então você que está assistindo, fica tranquilo. Não é sobre isso, né? Não é sobre transformada de Laplace. Vamos falar sobre tecnologia, sobre importação. E, bom, eu sempre tive, assim, para mim, que a ciência da computação e programar é uma arte. Né? Eu brinco que o pintor tem a tela branca, o programador tem a tela preta. A ideia de você criar alguma coisa do nada sempre me envolveu, me motivou muito. E quando eu era adolescente ainda, tinha aqueles computadores, né? O Windows 95, até o 3.11 eu cheguei a usar. Eu gostava muito tinha ali já uma linguagem de programação embutida e eu estudava os FAQs na época, o ajuda lá da linguagem de programação e aprendi algumas coisas ali futucando. Então sempre gostei muito dessa área e acabei fazendo faculdade naturalmente de ciência da computação. E ali, né, na UFRJ, acho que tem um salto de nível muito interessante, que você começa a lidar com pessoas que são de um nível incrível, com bons professores, e você acaba desenvolvendo, e os relacionamentos que você faz ali também são muito Acho que é o mais rico valiosos. da faculdade, é quem você conhece na faculdade, exatamente, né, na universidade. É quem, né? E aí ali também conheci o meu sócio, na época nós fazíamos estágio no laboratório da COP, inclusive fazíamos projetos para Petrobras, e programávamos em Java, enfim, e acreditávamos que fazíamos um bom trabalho, gostávamos, né?
E a gente também começou nessa época, em 2006, a beber da fonte das metodologias ágeis de desenvolvimento, que elas estavam começando a surgir. O Kent Beck, no início dos anos 2000, tinha feito o Manifesto Ágil, que ele era muito contra as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software. E, sempre me alongar muito, mas o que acontece? A engenharia de software é uma área relativamente recente. Né? Você tem ali... Software, né? Software começou na década de 50, 60, foi evoluindo. Mas é uma engenharia recente se você comparar com... Outras engenharias. Outras engenharias. Né? Começou no Egito Antigo. Exatamente, começou no Egito Antigo. Então, é recente. Então, a gente acabou aproveitando muito da gestão relacionada às engenharias tradicionais para a engenharia de software. Mas as pessoas se esqueceram que o software é lógico, não é físico. Então, por exemplo, se você constrói... Software, né? Exatamente. Se você constrói uma casa, terminou de construir a casa e fala... Queria que ela ficasse 1 metro para a direita. Não tem. Desculpa a palavra, mas assim... Né? Ferrou. Acho que faltou material, né? Vamos fazer... Será que ela aguenta o vento? Não dá para fazer isso depois, né? Não dá para fazer depois. O software dá. Se você quiser fazer uma analogia ali com a casa, né? Se você quiser começar a construir a casa pelo teto, o software você consegue pelo teto, né? Então, você consegue fazer isso de formas diferentes. Então, acho que as metodologias ágeis foram as primeiras que entenderam a diferença do software lógico para físico e conseguiram criar um método de gestão que fosse muito mais maleável e incorporasse as mudanças. E isso foi, assim, acho que a filosofia fundamental de todo o movimento que a gente viu subsequente de startups, o Lean Startup, etc. Todos beberam dessa mesma fonte e a gente, inclusive, a gente acreditava muito nisso. E na época, não tinham empresas no Brasil que adotavam metodologias ágeis de desenvolvimento de software. E a gente queria trabalhar com metodologias ágeis. A gente teve aula com o Vinícius Teles, que foi um cara que escreveu o primeiro livro de metodologias ágeis aplicadas à programação, que é um método chamado Extreme Programming. A gente teve aula com ele, então a gente bebeu nessa fonte e queríamos muito abrir uma empresa para trabalhar da nossa forma. Legal. Então, quando a gente criou a Mainô, nós criamos com o intuito de ser uma fábrica de software, desenvolver software para qualquer pessoa que tivesse, uma empresa que tivesse um problema, a gente queria desenvolver software para ela. E assim, a gente entrou, né, começou a abrir o CNPJ da Mainô. Só que o curioso é que assim, quando a gente chegou na incubadora da COP, batemos lá na porta e falamos que a gente queria abrir uma empresa e que nós gostaríamos de nos estabelecer aqui na incubadora de empresa, até porque éramos estudantes, então faria todo sentido estar ali perto. Fazíamos as aulas e depois íamos para a empresa. Só que eles falaram o seguinte, olha, para entrar aqui tem um processo seletivo, né? Não é qualquer empresa que bate aqui e entra, vocês precisam escrever um plano de negócios. Falei, tá bom, plano de negócios. Plano de negócios, aí você complica a minha vida. Estávamos em 2006, né? Tem que buscar isso na administração. Tem que buscar isso na administração. Então fomos nós estudar. Aí até que eu conheci o projeto do Sebrae, etc., que eu comecei a buscar essas fontes. Atrás da fonte de formação. E uma coisa que eles falaram na época é o seguinte, olha, vocês não podem entrar como uma fábrica de software que faz qualquer coisa. Vocês têm que ter um foco. Especificidade. Faz o quê, né? Faz o quê? Resolve que problema? Pra quem? Porque nesse momento você falou assim, cara, queremos construir software, queremos fazer isso de uma nova forma, métodos ágeis, mas não tinha muito um problema pra resolver. Exatamente. O que nós vamos fazer, né? Pintar. É porque é aquela coisa, né? Você é jovem, né? Você acha que é o seguinte, vou abrir uma empresa, amanhã o que vai acontecer? Vai ter uma fila de clientes aqui na minha porta, batendo, implorando pra me contratar, né? Mas a vida não é assim. Quando eu era criança, meu pai perguntava o que eu queria ser, né? Aí, depois que passou a parte do astronauta, do médico, tudo, caminhoneiro, né? Meu pai era caminhoneiro. Policial não tive, sabia? Não. Era médico, astronauta. Médico eu tive também. Aí o caminhoneiro, que era meu pai era caminhoneiro, aí era trabalhar com computador. Porque daí quando eu vi um computador, eu falei, cara, que coisa maluca. Eu vi um computador, eu lembro, meu pai foi levar o carro para trocar pneu. Aí a nota fiscal saía, o cara foi lá e digitou assim, uma nota fiscal lá na matricialzona lá. Aí eu olhei ele digitando, falei, cara, isso é muito mais legal que uma máquina de escrever. Mas assim, aí meu pai falava, mas o que você quer fazer no computador? Eu falei, não importa, você é digitador, eu quero trabalhar naquela máquina, mais ou menos você e o sócio. Falou, bicho, nós vamos construir software, mas não sei bem que software. Eu não queria voltar tão atrás, mas só uma historinha rápida, né? Meu pai comprou um computador chamado TK90. Sei. Que você ligava na fita cassete, quando era criança, né? Cara, ele não sabia programar, ele não era programador, mas ele comprava o livro que vinha impresso no livro código-fonte dos joguinhos. Então, você passava ali digitando horas, né? Aquele código-fonte, não podia errar um ponto e vírgula, mesmo que ele não fazia ideia do que ele estava fazendo.
mas tinha que fazer exatamente aquilo. E no final você compilava aquele jogo numa fita cassete, demorava meia hora, fazia um barulho ensurdecedor, e tinha um jogo. Porra, aquilo era mágico, né? Você pegava um livro, escrevia um treco no teclado e aparecia na tela um jogo. Por isso que você falou da pintura, né? É bem legal. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Pois é, né? E a especificidade, vocês pensaram em quê? Então, do plano de negócio. Aí você deve estar pensando, importação, né? Não. Nós, na época, tínhamos um outro sócio que o pai dele tinha muito envolvimento com ONGs que ajudavam em processos de licenciamento ambiental. E a gente acreditou, claro, que poderíamos criar um software para apoiar o processo de licenciamento ambiental. Escrevemos um plano de negócios lindo, maravilhoso, né? Assim como éramos acadêmicos, estudamos e escrevemos um bom plano de negócio sobre isso. Uma história muito bem contada e entramos na incubadora com essa finalidade. Foi aceito, né? As pessoas acreditaram naquilo que a gente escreveu. E entramos na incubadora com o objetivo de criar um software para apoiar o processo de licenciamento ambiental. O ponto é que no fim de um ano a gente vendeu 0, não vendemos uma licença de software. Até algumas empresas se interessavam pelo projeto, mas elas não queriam bancar o projeto. Falavam o seguinte, quando estiver pronto, você volta aqui e provavelmente eu vou comprar. O conceito estava interessante. Só que ninguém queria pagar o desenvolvimento, a gente não tinha recursos próprios para nos financiar. Na época não tinha esse fomento de investimento anjo. Os recursos eram muito difíceis. A gente até chegou a escrever um edital da FINEP na época para tentar recursos, não conseguimos. Então, as contas começaram a chegar, as dívidas também. Então tivemos que dar outro jeito. E aí começamos a fazer o que a gente queria fazer desde o início, que era desenvolver software da maneira que a gente acreditava. Conseguimos alguns clientes, na época eu estava já me formando, e começou a ter um certo atrito ali na incubadora, porque a gente entrou com uma proposta, mas estávamos executando outra, então começou a não fazer muito sentido a gente estar lá. O próprio conceito de pivotar, acho que na época não existia, né? Então a gente acabou saindo da incubadora. Na época, o nosso maior cliente era um plano de saúde, que inclusive esse cliente eu gosto de contar essa história porque acho que tudo que você fizer na vida tem que fazer bem feito, sabe? Eu fiz, na época eu estava fazendo uma pós-graduação, tinha me formado, e eu apresentei um trabalho, que era a primeira matéria do curso, de gerência de projetos de software, e apresentei um trabalho sobre metodologias ágeis. O professor gostou muito, e no final da aula ele me chamou, ele falou, cara, você quer trabalhar comigo? Eu tô com um projeto, você entra como minor. Então, e eu falei com ele, eu quero, mas tem vaga para mais um? Aí ele falou, tem. Então fui eu e o Felipe, meu sócio, trabalhar nesse plano de saúde como minor. E esse foi muito importante pra gente, porque nós começamos ali a nos estruturar como empresa, alugamos uma salinha no mesmo quarteirão desse cliente, no centro da cidade do Rio. Aprendemos muito ali, claro, mas a gente conseguiu aos poucos também sair e colocar pessoas no lugar. Então esse movimento que a gente fez foi importante para a gente parar de ser visto como Eduardo e Felipe e ser visto como a Mainô está ali. A empresa foi concebida ali. A empresa foi concebida ali. Ou foi reconhecida, né? Concebida foi boa, ali, foi reconhecido. Foi reconhecido externamente. Então, isso pra gente foi importante, por quê? Porque a gente conseguiu botar alguém ali, aquele projeto dava um resultado e eu conseguia dedicar algumas horas a outros projetos que a gente queria, porque a gente sempre quis fazer um produto nosso, né? Era um objetivo nosso ter um produto de receita recorrente para a empresa. E aí começamos a desenvolver e tentamos várias coisas, assim. Eu poderia, assim, a gente pode fazer um podcast só sobre coisas que deram errado, entendeu? Mas às vezes é bom, às vezes é bem útil, né? Bluetooth marketing, que a gente queria fazer, até um sistema chamado Easy Pharma, que era uma espécie de iFood para farmácias. Várias ideias que a gente chegou a desenvolver, algumas coisas, mas mercadologicamente falando não funcionou muito bem. Não tracionou. E aí eu brinco que, assim, o momento que a gente entrou na importação foi o momento que a gente parou. Isso é legal para as pessoas que estão querendo empreender ouvir, né? A gente parou de tentar inventar um problema e passamos a ouvir um problema real do mercado. Isso é fantástico. Eu ia perguntar o que as pessoas queriam. Exatamente, né? Porque às vezes a gente quer... Onde está doendo, né? Falar, o que você precisa, né? O que você precisa, né? Porque problema tem muitos problemas. Nossa, muitos problemas para serem resolvidos. Nas empresas, então... Nem se fala. Várias empresas de comércio exterior surgiram de pessoas que estavam no mercado, no dia a dia, ou trabalhavam em tradings, etc., e enxergaram esse problema. No nosso caso, a gente não tinha essa experiência, mas o pai do meu sócio,
o pai do Felipe, o seu Newton, eu brinco que ele que foi o visionário, porque ele que trouxe pra gente o problema. Ele falou, olha, com a nota fiscal eletrônica, tá entrando, né, ali na época 2010 e tal, os importadores estão tendo que emitir nota de importação. Obviamente os grandes softwares já estavam se adaptando à nota fiscal eletrônica, mas não à nota de importação. A nota de importação continuava sendo uma grande dor de cabeça. Não, mas não continuava. Ainda 14 anos depois, mas na época, imagina, né? É um mundo paralelo. Porque o pessoal estava preocupado com a nota fiscal de venda. Ninguém estava preocupado com a nota fiscal de entrada. Preocupado com a nota de entrada. É isso. Hoje os a importadores que lutem. No nosso escritório é assim, você vai emitir a nota? Que software que você usa? Essa é a pergunta recorrente. Como é o nome? É o seu Newton? Seu Newton. Aí o seu Newton falou, isso aqui é um problema. Exatamente. E aí a gente olhou e falou, pô, nota fiscal, imposto, antigo, né, esse negócio. CMS, coisa chata, não é muito sexy, né? Pô, eu queria revolucionar aqui a parada do ambiental lá é muito mais legal, né? Ser disruptivo no mercado. Muito mais legal. Mas assim, acho que a gente conseguiu entender que aquele era um problema relevante e que se a gente resolvesse, tinha gente esperando para usar aquele negócio. E aquilo resolvia um problema real porque doía no bolso. Se o cara não emitisse a nota de importação a tempo, a mercadoria ficava parada no porto. Mercadoria parada no porto é custo de armazenagem, é custo de oportunidade para uma mercadoria que poderia ser vendida, é custo de produção de uma indústria parada esperando aquela mercadoria. E a gente falou, tá bom, vamos resolver. Então a primeira versão do Mainô, o Mainô versão 1.0, era um emissor de nota fiscal eletrônica, nem emissor, era um gerador, porque a gente nem transmitia para o Cefaz ainda, onde você pegava a declaração de importação em PDF, né, impressa na verdade, digitava todos os dados da DI, a gente fazia o rateio dos custos, que era basicamente o que a planilha do seu Newton fazia antes, né? A gente fazia o rateio, então pegava a taxa do Siscomex, rateava entre os itens, a frete, rateava por peso, etc. Fazia esse rateio e gerava o XML ou o TXT da nota de importação para que o importador emitisse pelo sistema dele. Lançamos essa versão. Quando a gente lançou essa versão, automaticamente alguns clientes que eram clientes do escritório de contabilidade que o seu Newton trabalhava, já adquiriram o nosso produto. Então a gente conseguiu ali, os nossos 20, 30 primeiros clientes vieram dali rapidamente. E a gente tinha um modelo de cobrança recorrente. Só que aconteceu uma coisa interessante, né? A gente tinha um modelo de cobrança recorrente para um uso eventual do software. Por que uso eventual? Porque o cara usava só quando tinha nota para fazer. Se não tinha nota, ele não usava. Então, a chance dele esquecer da gente era muito grande. Então, alguns importavam uma vez por mês, outros importavam uma vez a cada 3 meses. Então, a gente cobrava isso de forma recorrente, a inadimplência era altíssima, porque na cabeça dele... só pagava quando tinha outra importação para fazer, né? E eu entendo perfeitamente, só pagava quando tinha uma importação para fazer. E acabou que esse modelo, ele não foi um modelo sustentável para a Mainô. A gente continuou tendo que viver de serviço, de projetos, não conseguimos nos desligar do projeto. E aí começamos a evoluir o software aos poucos, né? Essa primeira versão do software, né? Eu brinco que ela surgiu numa semana que eu dormi na empresa de segunda a sexta. Assim, porque a gente só tinha a noite para produzir, né? Para trabalhar nesse produto, porque durante o dia tinha as consultorias. Então eu tive que dormir lá para economizar o tempo de voltar para casa, não sei o quê. Eu dormi lá durante uma semana, de segunda a sexta, e aí a versão final saiu naquela sexta-feira, que foi importante para esses primeiros 30 clientes. E depois disso, a gente ficou alguns anos ali andando muito de lado, tá? Não conseguindo tracionar. E aí acho que outra virada de chave interessante pra gente foi quando a gente conseguiu o nosso primeiro investidor anjo. E esse mercado é interessante, né? Porque todo mundo hoje fala no smart money. E na época não tinha muito esse conceito, mas a gente conseguiu um baita smart money quase sem querer. Eu fiz o Empretec, na época foi em 2014, eu fiz o Empretec. E a gente não pode falar muito sobre o Empretec, né? Pra não estragar pra quem for fazer. De quem for fazer, né? É proibido, exatamente. Mas assim, é um curso animal, disruptivo, recomendo. Façam, é muito game changer legal. pra todo mundo. Eu vou contar a história aqui, vocês vão ver que foi game changer pra mim. Porque acho que não é mistério nenhum falar que você sai com algumas tarefas pra fazer pós-Empretec. E uma das coisas que eu me comprometi a fazer foi almoçar
com um cliente 2 vezes por semana. Então eu falei, vou almoçar. Então comecei a ligar para os clientes, vamos marcar almoço. Tal. E aí, num desses almoços, com um cliente, que já era um cliente ali que já demandava bastante coisa, surgiu a ideia de ele virar sócio da Mainô, naquele almoço. Porque o que acontecia, né? Esse cliente ele já demandava muito pra gente, inclusive customizações do software. E eu pensei, cara, por que em vez de você ficar pagando customizações, você não vem pra Mainô, aporta uma grana, compra uma participação da empresa e contribui com as suas ideias, porque esse cliente, inclusive, é consultor de comércio exterior, então entende bastante. E foi aí que... O produto nessa época aí, nesse momento, ele estava mais focado na nota ou ele já tinha expandido para outras coisas? Nesse momento ele era nota de entrada e saída só. A gente chegou a fazer a nota de saída. Era nota de entrada e saída, já tinha expandido um pouco. Expandido um pouco, mas ainda muito lentamente. Ainda mais focado na questão nota, né? Mais focado no fiscal, exatamente. Tá. Aí você falou, cara, vem pra cá. Daí era o Smart Money. Aí literalmente Smart Money mesmo. Foi um baita Smart Money. Aportava e contribuía também ali com a conexão com o mercado e tudo mais. Consultoria, análise de sistema e tudo mais. Exatamente, isso. Além da experiência de negócio que ele tinha. Então nos ajudou bastante a construir o produto que nós temos hoje. Ele ainda é sócio? Ainda é sócio até legal. hoje. Legal. Inclusive a gente já recebeu outras rodadas e ele fez questão de continuar. Que legal. Inclusive aportar mais para manter a posição dele. Que ele acredita na gente a longo prazo também. Então, a partir daí a gente começou a incorporar esses feedbacks e expandir o sistema. Que a gente entendeu o seguinte, olha, se a gente quer ter um software de cobrança recorrente, o uso tem que ser recorrente. Esse cara tem que usar todo dia. E para ele usar todo dia, a gente botou na cabeça o seguinte, para ele usar todo dia eu tenho que ter um bom sistema financeiro. Porque esse cara paga a conta todo dia. Ele pode importar uma vez por mês, mas ele paga a conta todo dia. Direto. Eventualmente ele vende quase todo dia. Ainda que ele venda no B2B, ele vende quase todo dia. Então, a gente queria manter ele dentro do sistema. Então, aí construímos módulo de vendas, construímos módulo de compras, construímos módulo financeiro, fomos expandindo o estoque, controle de estoque, vários outros tipos de nota, parametrizações fiscais. Então, o sistema foi crescendo e se tornou um RP. É isso que eu ia falar. Foi para a linha pro caminho do RP, de RP, né? naturalmente. Só que é um RP que a gente sempre olhou pro cenário do importador. Como é que o importador usa o controle de estoque? Como é que o importador usa o financeiro? Porque é diferente. É diferente. Por exemplo, financeiro. O cara que não importa precisa se preocupar com fechamento de câmbio? Não precisa. O importador Dificilmente precisa. faz pagamento antecipado. Dificilmente faz pagamento Tem que antecipado. pagar variação na cambial. hora que o boleto chega. Exatamente. Ele programa. Não, e paga diferente. Uma outra coisa também que não tem, né? Numa distribuidora comum. Paga diferente. Faz pagamento antecipado para diferentes CNPJs. Quando eu falo antecipado é antes da mercadoria chegar, né? Sim. Por mais que a mercadoria esteja no porto, é antecipado, né? Se a mercadoria não está aqui, no financeiro lá é pagamento antecipado, é adiantamento. É adiantamento. Para diferentes CNPJs e o câmbio para entes internacionais. E assim, não tem mercadoria ainda. Exatamente. Não comprei nada ainda, O né? fluxo de caixa é cruel. Como que... Não, fluxo de caixa e controle, né? Porque controle. contabilmente, o que é isso? Cara, é adiantamento ao fornecedor. É isso aí. Então, e não é comum. E os contadores também não estão muito preparados para contabilizar Muito bem isso. lembrado. Os contadores não estão preparados. Então, assim, aí se você não tem um financeiro que no nível de software, né? De relatório e de controle, que entenda isso, o teu contador também não vai entender. Aí gera um efeito em cadeia muito ruim. Chegou num ponto que assim, o nosso software começou a, de certa forma, auditar o trabalho do contador. Exatamente. O contador mandava uma guia de CMS e o cliente falava, não, peraí, o meu sistema está dizendo que eu tenho que pagar X. E assim, a gente estava certo. Porque a gente começou a entender muito desse negócio de... E são detalhes, né? Na importação tem 1% adicional do COFINS, só que esse 1% adicional é custo, não pode ser reaproveitado. Então, a gente começou a entender esses micro detalhes da gestão da importação e ficamos muito bons nisso. Porque quando você... A vantagem do nicho é essa. A desvantagem é que é um mercado menor. Né? Você não tem um mercado gigante. Mas a vantagem é que você entende tão bem daquele negócio que você vira o melhor daquilo. Masteriza, né? O seu atendimento é personalizado. Se você for num atendimento de um software generalista e falar, pô, deu problema na minha DI, o cara vai falar, o que é DI? O que é DI? O que é DI? Não importa os XML da DI. Não sabe. Então a gente começa a se tornar especializado. E aí a gente começa também a ganhar notoriedade dentro de um mercado. Então fomos desenvolvendo o nosso software, conseguimos aos poucos fazer essa receita recorrente girar. E a segunda virada de chave pra gente foi em 2019, quando nós recebemos um aporte da FINEP,
Aí sim conseguimos a FINEP, aí finalmente. Veio, né? Tempos depois. Tempos depois, na anos voz depois, do narrador do Pica-Pau. Como todo sucesso meteórico levou uns 10 anos. Exatamente. A gente conseguiu um financiamento da FINEP, através do programa FINEP Startups, e esse recurso que entrou da FINEP, ele foi importante para a gente desligar totalmente a área de projetos. Então, em 2019, a Mainô passou a ser 100% uma empresa que vive do seu produto. Não fazemos mais consultoria de programação. De 2006, desde a concepção, a 2019. 13 anos. 13 anos. Exatamente. Não foi nada fácil. Deixa eu fazer um corte aqui. O ar tá incomodando? Não. Não? Tá de boa? Ar-condicionado? Então super tranquilo. Não, então tá. Tá de boa. É que eu achei que tava frio. Beleza. Qual que era o corte aqui? 13 anos pra... Aí pode pegar desse ponto pra frente. Isso. 13 anos pra receber um aporte de repente. Exatamente. Não, e não pensar mais em aquilo que não fosse o seu produto principal. Né? E aí, tá gostando desse podcast? Muito bom, né? Se você quer ter mais desse tipo de conteúdo de uma forma diferente, presencial, quero te convidar para o CG Summit. O CG Summit é o nosso evento presencial, vai rolar em São Paulo, um sabadão o dia inteiro para nós falarmos ainda mais temas mais aprofundados para você que quer começar ou para você que já importa e quer escalar suas importações. O CG Summit vai rolar no dia 18 de janeiro e para você se inscrever basta tocar aí no link da descrição, no QR Code da tela. Desse momento, falou, cara, agora a gente pode liberar por conta de termos aqui o caixa, não dependemos mais daquela receita que vem da consultoria, agora vamos focar no produto. Isso deu... O que mudou dentro da Mainô? Deu mais celeridade, a moral do time? Como é que foi isso? Acho que assim, importante, deu mais celeridade, né? Porque principalmente eu e Felipe, até 2019 a gente ainda se dividia um pouco. Apesar de a gente não estar atuando diretamente nas consultorias, a gente fazia a gestão dos projetos. Então aquilo ocupa espaço na mente, não tem jeito. Quando a gente focou 100% no produto, a gente conseguiu direcionar melhor a empresa, né, e criar os processos, que eu acho que isso foi o mais importante. Tá. Porque o que acontece? Você foi seu próprio consultor daí. Exatamente. Você fez a consultoria para sua própria empresa. Não, e isso é interessante porque, assim, eu vejo muita gente começando uma empresa e precisa vender, óbvio. E a pessoa, principalmente a pessoa técnica igual a mim, ela fala o seguinte: eu sou técnico, não sei vender, então vou contratar um vendedor que vai vender para mim. Esse é o erro de 100 a cada 100 empreendedores da área de computação, né? Eles acham que vão contratar alguém que sabe fazer esse negócio de vender aí. Meu produto é tão bom que nem precisa tanto de vendedor. Isso, é só contratar alguém que tem lábia e resolve. É só fazer só demonstrativo, né? Só mostrar o produto. Só mostrar o produto. E não, né? A gente sabe hoje que venda tem técnica, tem estudo, claro, tem que conhecer profundamente o produto, mas também tem que saber conduzir uma venda dentro de uma técnica e de um processo, principalmente, né? Porque o difícil de você crescer um negócio porque quando o dono, o sócio está ali na ponta fazendo tudo, ele obviamente vai fazer do jeito que ele imagina que seja o melhor jeito. Mas ele é uma pessoa só. Então, quando você começa a escalar, como é que você cria outros clones de você? Não tem como. Se você não define um processo, as pessoas vão começar a seguir baseado naquilo que elas acreditam, que elas têm como intuição. Mas aí vai perdendo a padronização e as características que fundaram o seu negócio. Então, se você não cria um processo a partir daquilo que você acredita, daquilo que você... Claro, ele está disposto a ser modificado, aprimorado, etc. Mas você tem que ter uma espinha dorsal inicial para quando a pessoa entrar, por exemplo, uma pessoa de vendas, você vai falar, olha, aqui na Mainô a gente faz desse jeito. Liga assim, fala assim, o tom de voz é esse, a gente não diz bom dia, diz oi, não importa. Sim. Entendeu? É a forma que nós fazemos isso. Porque aí qualquer um que estiver na empresa vai agir da mesma forma. E as pessoas que tiverem contato com a Mainô, independente de qualquer pessoa que tenha contato, vai sempre interagir de uma forma muito padronizada e mais ou menos do mesmo jeito, tá? Claro, pequenas variações, mas mais ou menos do mesmo jeito. Isso é super importante. Padronização é a chave. Eu faço assim, McDonald's virou o que é por padronização. Eu falo muito show de bola, né? Show de bola, não sei o que lá, né? E no e-mail, eu faço e-mail marketing, eu escrevo muitos e-mails que a gente envia e eu uso esse termo. Falo assim, ó, show de bola, não sei o que lá. E aí eu fiquei bem feliz, né, nessa fase lá no China Gate de desenhar processo, tudo, mas eu não escrevi isso e coloquei, falei, ó, use a expressão show de bola. Mas aí, às vezes, eu vendo o pessoal atender, tanto falando quanto escrevendo, assim, ó, que legal, show de bola, agora não sei o que lá. É uma marca, só, né? você falou de tom de voz, né? Vai marcando ali. E como a gente divulga muito conteúdo na internet, assim,
eu não vou lá, faço uma live e depois faço um debriefing da live com meus funcionários. Eu falo, assista a live, assista o que eu tô falando ali. Claro. Porque E é muito interessante porque, às vezes, o cliente, ou o futuro cliente, aquele mais safadinho, né? Falou, o Rodrigo falou na live que dá para fazer isso, isso e isso. Aí ele falou assim, falou? Então eu vou ter que perguntar para ele, porque para nós ele nunca falou isso. Então os caras sabem, por exemplo, desconto. Eu não sou o cara do desconto. Eu cobro um preço justo e tem um perfil de cliente que tá afim e tem um perfil de cliente que não tá afim. E tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque diferentes níveis, né? A gente tem um posicionamento na China Gate de custo-benefício. A gente não é elite, né? E a gente não é o barateza. É o intermediário, um bom custo-benefício. Ali a gente atinge e penetra no mercado dessa forma. Então desconto não é uma conversa que a gente tem. E aí os caras falam, não, o Rodrigo falou que vai me fazer um desconto. Falou, rapaz, falou. O cliente, o vendedor já sabe, falou mesmo, porque ele não faz nem pra nós. Você faz o seguinte, você manda o corte do vídeo, se você mandar o corte do vídeo aí do Rodrigo falando, eu te dou de graça. Não tem, pode ele fazer, sabe que não tem. É bom que o cara tenha essa confiança, né? Pra poder então, e é algo que... saber as políticas da empresa. Exato, e é aquilo que você falou, quando muitas vezes você não escreve tudo isso, não obstante tem que escrever, né? Tem script, tem jeito, claro. Mas é a cultura da empresa que já tá, que vem dos fundadores ali, falou, cara, aqui é assim que acontece, a gente já sabe, né? Isso faz toda a diferença. E se você consegue fazer um bom trabalho de cultura, quando você sai, as coisas continuam funcionando daquele jeito. E acho que nós estamos nessa... A vida do empresário hoje, no momento que nós estamos publicando esse episódio, acho que nunca foi tão falado em cultura empresarial, né? Exatamente. Cara, escuta essa. Como que é o CEO do iFood agora? O Diego Barreto, né? Diego Barreto, ele foi num podcast... Putz, eu não vou lembrar onde que ele foi, porque ele vai em bastante lugar, né? E eu acho ele incrível, assim. E ele falou uma parada que me marcou. Eu fiquei pensando, sabe aqueles insights que você tem? Você fica assim, né? Tipo, cara... Enfim, ele falou assim, que ele tá falando do iFood, a gente tem muitas empresas brasileiras, mas não tem tantas empresas brasileiras que fazem sucesso lá fora, e tava nessa pegada, né? Porque a gente é muito copycat, na sua área tem muito, né? Pega o que tá funcionando lá fora, vem aqui, e, cara, tá tudo bem, funciona, mas assim... Já teve mais, inclusive. Já teve mais, né? Mas ele falou assim, cara, as únicas coisas que uma empresa tem que é só dela, não tem como outra empresa ter, são os dados que os clientes dela geram para ela e a cultura. E com isso... No caso de vocês, sim. No nosso caso, prestação de serviço, não. Se você constrói uma tecnologia proprietária. O Carlos acompanhou nossa trajetória desde 2015 e sabe o quanto a gente era copiado em coisas assim, de ser inacreditável. Assim. A gente lançava uma coisa, uma semana depois... Tinha lá... Até a nossa identidade visual era copiada. Impressionante. Então, aí eu falei assim, cara... Então, são os dados que os clientes geram para você... E a cultura que você forma na empresa. No teu caso, você usa isso e constrói uma tecnologia. No nosso caso, é um processo. Outra frase interessante que eu ouvi uma vez numa palestra do CEO da Stone, que me falha a memória, esqueci o nome agora, mas ele falou a seguinte frase: cultura é o pior comportamento aceitável. Boa. Interessante. Essa frase aqui, sabe aquela frase que você fica pensando remexe, semana, né? Sobe umas formigas na cadeira, assim. Você fica... O pior comportamento aceitável. Verdade, olha que interessante, né? Verdade. O pior comportamento que você aceita define a cultura da sua empresa. O Edu, qual que é o cliente ideal hoje da Mainô? Porque daí a gente tá aqui, né? Teve a concepção da história, né? Da sua jornada incrível. E aí teve, né? O aporte, se dedicou, construiu processos. Indo assim, o produto, eu quero falar disso também. Na verdade, essa é mais a área até do Carlos, que entende mais desse detalhe. A gente né? Nós somos seu cliente e tudo mais. Mas assim, quem que é o perfil de cliente ideal para a Mainô? Porque quando a gente fala de importação, cara, a gente tem a Ford, a BMW, né, de um lado, e a gente tem a maioria dos nossos clientes, por exemplo, que faz um ticket médio de $3 mil, $4 mil por importação. Beleza. Quem que é que a Mainô ajuda mais? Boa, beleza. Inclusive, vocês são clientes, não são clientes do nosso perfil ideal. São clientes... a gente é diferente porque a gente é prestador de serviço. Por favor, não me entenda mal. Não. Continue sendo nosso cliente. Eu sei que você não quer mais atender a gente. Não, nós somos outliers nesse jogo. Vocês são outliers, né? A gente entra numa... Inclusive, eu nunca falei isso pra você, mas já falei pro Carlos, porque o Carlos já me transmitiu isso. Que você nos tem boa conta lá, já fez coisas diferentes para nós, para nossa empresa. Sim. Então entra uma troca de conversas, parcerias, tudo. Sou grato por isso, porque Nada a gente que isso. se ajuda bastante lá. A LTV, e através da LTV,
Quantas importações ano passado? 2.200 importações? Para 1.800 clientes, né? Cara, 1.800 vocês cadastram muita empresa lá. É muita coisa, né? Muita coisa. Mas enfim. Mas o interessante é que, assim, acho que esse é um bom ponto, né? Pra gente até pegar esse gancho do cliente ideal. Porque poderia pensar, Eduardo, peraí, mas são 1.800 clientes que a gente está cadastrando, eles não poderiam ser seu cliente direto, né? Então, assim, o nosso perfil de cliente, ele tá em o cara que começa a se organizar um pouco mais e já está escalando mais as operações. Ele já vai para um outro nível, mas não é a BMW. Então, vamos pegar o cenário aqui, importação Brasil, né? Nós temos... Esse dado era divulgado até 2021, por conta da LGPD não é mais divulgado, mas mais ou menos a gente sabe, o Brasil tem 50 mil importadoras, empresas que fazem importação formal. A grande maioria, a esmagadora maioria, são pequenas e médias empresas. Ao contrário da exportação. Tá? A exportação você tem menos empresas, 20 mil empresas, mas boa parte delas são grandes empresas. O Brasil tem poucas pequenas empresas exportadoras, porque o Brasil é exportador de commodities. Então a maioria dos exportadores de commodities são empresas mais médias ou grandes empresas. Na importação, não. Como o Brasil não tem uma indústria consolidada, tudo é importado, desde esse microfone, provavelmente, até pedestal, todos os equipamentos, negócio, pedestal, iluminação. Frame, a iluminação, tudo. Acho que a gente vai ter um podcast só para citar tudo que é importado aqui nessa sala. Então, dito isso, o Brasil tem um número muito grande de pequenas e médias empresas importadoras. E essas empresas, elas têm um começo ali, e é natural que, quando você começa, você busca se organizar de alguma forma. Muitas em planilha, outras dentro de um sistema que eu chamo de sistema horizontal. O que é o sistema horizontal? É o sistema que atende qualquer tipo de segmento de empresa. Então, atende desde o cara que faz importação, mas atende também uma empresa de serviço, atende academia, atende a fisioterapeuta. Antigamente eu chamava de sistema de caixinha. Ele que você vai lá, tipo, porque antes tinha, né? Assim, só que baixar agora o CD, não é né? nuvenzinha. Né? Agora... não é mais a caixinha. Sistema de nuvenzinha é ótimo. Sistema de nuvenzinha. Então, você tem esses softwares, nada contra, tá certo. Muitas vezes custam muito barato, um valor muito pequeno ali, e você consegue organizar a sua empresa. Beleza. Chega um momento que, se você começa a importar de uma forma mais recorrente, já estou importando todo mês, ou 2 vezes por mês, começa a doer um pouco a gestão da importação. Que você começa a perder um pouco de controle. Poxa, como é que você quer fazer uma coisa um pouco mais elaborada, desde o processo de importação, precificação, você quer emitir a nota com mais agilidade, depois você precisa fazer muitas vendas, você começa a vender não só no e-commerce, mas contrata um representante de venda, então diversifica os seus canais de venda. Então você começa a necessitar de uma gestão mais aprimorada, né? Ter o controle dos pagamentos de fechamento de câmbio, ter uma gestão mais aprimorada. Nesse momento é que geralmente o pessoal procura o Mainô. Eu brinco que a gente costuma ser o segundo sistema do importador. Entendi. O primeiro é um RP generalista, um sistema generalista. Aí dói pro cara, começa a doer. Escala, dói, e ele migra pro Mainô. Porque aí quando ele vem pro Mainô, a gente organiza a empresa dele como a empresa dele é. Uma importadora e distribuidora. E aí a gente tem as funcionalidades. E você tá pronto para atender em diferentes canais, igual você falou. Cara, eu sou uma importadora, eu vendo atacado, varejo. No varejo eu tenho online e no atacado eu tenho representante. Você tá pronto para isso. Exatamente, é isso. Porque o sistema ficou grande lá atrás, né? Você falou, a gente saiu daquele ambiente de nota para vendas, aí com vendas vem compras, aí que é o comercial, né? Entrada e saída, que daí tem estoque, que daí tem financeiro. Exatamente. Então hoje vocês estão prontos para atender isso daí. A gente tá pronto. E assim, também muitas integrações com outras plataformas. Então, por exemplo, você quer vender via Marketplace, a gente integra com o Marketplace. Você quer vender via e-commerce, a gente integra com inúmeros e-commerce. Eu quero vender via um aplicativo de representante de venda. A gente integra também com alguns de mercado, que são sistemas já consolidados de aplicativo de representante de venda no B2B. Então, a gente também já tem essas pontas. Hoje, a gente acaba também, às vezes, tendo alguns clientes que não são de importação, mas se interessaram na nossa expertise, principalmente de faturamento. A gente ficou muito bom em cálculo de nota fiscal de venda, de importação. Legal, isso é legal pra caramba. Então, por exemplo, um dos nossos clientes, curiosidade, né? Um cliente que não é de importação hoje é o Zé Delivery. Se você pede uma cerveja hoje no Zé Delivery, a nota fiscal é emitida pelo Mainô. Que legal, se cai numa loja oficial, são 56 lojas oficiais, eu acho. Que legal. É emitida pelo Mainô e o volume é colossal, assim. Mas a gente ficou muito bom em calcular rápido, emitir rápido e ganhar volume de transação. Muito legal. Seu slogan, Eduardo, o slogan do Mainô é simples, rápido
especializado em Comex. Essa Isso. última frase ali te colocou num nicho que, se eu tentar explicar para outra pessoa que não vai compreender, e você mesmo disse, já é pequeno. É pequeno, né? Pelo número de outras empresas é pequeno, mas você faz muito bem aquilo ali. E a Mainô começou lá atrás com essa pegada de vamos resolver um problema da nota fiscal. Sim. Evoluiu. Você está dizendo que atende outras empresas que não são do segmento. Como é que isso é dentro do seu negócio? Eu continuo só no comércio exterior, na importação, ou eu posso abrir para outras empresas que não fazem importação? Porque em determinado momento você vai ter que escolher se você quer continuar sendo especialista ou se você quer atender o mercado inteiro. E aí você vai entrar num outro cenário. Excelente pergunta. Inclusive, é uma pergunta que eu tinha dúvida durante muito tempo, porque o que era você focar num nicho, né? E eu consegui encontrar essa resposta depois de algum tempo, porque eu sempre ficava pensando, por que eu vou focar num nicho se eu tenho um mercado enorme e meu software atende, né? E aí eu entendi com o tempo que é o seguinte, quando você foca no nicho, você cria soluções para aquele nicho específico, se comunica melhor com ele. Então, o que a gente tem hoje como orientação, e isso vai ser para os próximos anos também. O nosso nicho é importação. Não é nem comércio exterior, tá? É importação. É importação. Então a gente se comunica com o importador, a gente fala para o importador, a gente pensa no importador, a gente constrói pensando no cenário importador. É aquele cara que está sentado, a cadeira vazia da Amazon. A cadeira vazia da Amazon, o cliente é aquele, a gente está pensando nele. Aí apareceu um exportador e falou, Eduardo, seu sistema atende? Eu falo, cara, chega aqui, dá uma olhada nisso aqui. O que você acha? Atende? Ele vai falar, atende. Melhor do que o outro que eu tenho aqui. Então vende. Vem. É isso. Mas a comunicação continua. A comunicação continua naquele cara. O foco é aquele cara. Exatamente. É o importador. Importador pequeno, começou, tem... É o nicho do nicho, né? O nicho do nicho. Porque também não é a trading que faz 100 bilhões de dólares. Não é. Até algumas pequenas tradings são clientes nossos, mas não é a trading que faz bilhões de dólares, que muitas vezes resolveu contratando programadores ali. Ela fez algo interno. Os sistemas internos. Muitas dessas trades têm softwares grandes e tem dev interno para fazer integrações que esses outros softwares não fazem. Não, e é curioso, né? Agora falando de empresas maiores, a gente tem alguns clientes grandes. E geralmente eles usam parte do nosso software. Por exemplo, a nota fiscal de importação é o carro-chefe, né? Então, eu tenho algumas empresas que são... Eu posso falar aqui porque no nosso contrato permite falar. Então, a Siemens, por exemplo, é cliente nossa. Então, eles usam para fazer nota de importação. E eu acho curioso, assim, que eu vou conversando com outras empresas, pessoas que trabalham em empresas grandes, e as pessoas digitam a nota. Então, não é só a empresa pequena que sofre, a grande sofre também. O cara digita a nota. Só que ele tem lá 5 pessoas para digitar a nota e é isso. Tá e fica ali. Às vezes é 1, 2 itens, não tem grande variedade, para ele também não vai doer tanto. Exatamente. Digitar. Cara, eu brinco que assim, o objetivo da Mainô é que o cara hoje ele consegue ter uma importadora operando o Mainô de uma forma muito enxuta. É isso. Porque o que acontece? Você faz a nota de importação rápido, o sistema entra no estoque, você define margem de lucro, gera os pedidos, do pedido já sai o boleto já sai registrado, porque a gente tem integração com conta digital, o cara paga o boleto já dá baixa no sistema, então assim, você consegue, às vezes tem importador com uma pessoa, então, o cara gerencia tudo. Um spoiler aqui, que o Rodrigo sabe, mas talvez ele não tenha atinado. Nosso volume, mês passado, bateu 321 DIs que a gente fez, a gente tem uma pessoa no time que faz a nota, e não é só a nota, é a nota e o controle de saída e entrega. Nossa logística para 320 processos no mês. A prova social aí. Acabamos de colocar um segundo agora, que é um assistente que está aprendendo. Eu já ouvi de cliente, assim, o cara falar, Eduardo, olha só, essa é a melhor coisa de você ouvir de um cliente. Falou, Eduardo, se a Mainô fechar as portas, eu fecho a minha operação, acabou. Ele já falou isso também. O quanto que a coisa é. Porque não se paga, assim, eu vou ter que botar tanta gente que não se paga a operação. Pois é, mas falando da importação, o Comex, uma vez você me disse assim, cara, na importação eu começo a partir da DI, mas existem outros controles internos que por uma decisão estratégica vocês estão focados ali na importação. E enquanto a gente publica esse episódio, tudo que a gente conhece daqui a 14, 15 meses vai deixar de existir, ou seja, é outro processo.
E há pouco tempo eu vi lá no lançamento de vocês num produto que vocês não pensavam antes, que é antes de começar a importação. Como é que foi essa mudança? Bem interessante essa pergunta. A gente vem aos poucos desenvolvendo algumas coisas pré-DI que a gente entende que são demandas de um importador que está querendo se organizar, tá? Então, por exemplo, tem importadores que querem trabalhar com previsão de chegada dos produtos, porque tem ali uma demanda e já querem vender aquele produto, já deixar o pedido de venda pronto de um produto que ainda não chegou. No episódio do Elcio, ele falou isso. Isso. Forecasting de produto é game change para ele. Então, falando disso. Legal. Não, perfeito, exatamente. Então, a gente começou a ter esse tipo de demanda. A gente falou, legal, vamos começar a fazer aqui, como a gente tem o pedido de venda, vamos fazer um pedido de compra. Então, fizemos o pedido de compra, que aí já tem a previsão de chegada daqueles produtos, e você já pode trabalhar com a venda do seu estoque futuro. E já alimenta fluxo de caixa também. Já você alimenta... já pode ali, ó, valor, o que vai ter, né? O financeiro agradece. É o projetado, exatamente. projetado. Então, beleza, ok. Aí, peraí, então já tem o pedido, vamos fazer então a etapa antes, que é a precificação daqueles produtos, né? A solicitação de compra. Então, a gente começou a estruturar um processo de compra pré-importação. Pré-importação. Então, isso hoje já tem no sistema. A gente começou a fazer esse processo de solicitação de compra, ordem de compra, controle do processo de importação e combinando com a nota fiscal. A gente não faz o registro, porque geralmente quem faz o registro, perfil do nosso cliente é despachante aduaneiro terceirizado, então a gente não entra nisso. Mas a nota é feita lá. Então, por quê? Porque é a gestão que o importador precisa ter, é a visão que ele precisa ter. E aí, como você bem disse, né, a gente está com a do INPE. Acho que, não sei se os ouvintes conhecem do INPE, já devem ter ouvido falar, né, na mudança que vai ter, a Declaração Única de Importação, que vai centralizar as informações da importação e os órgãos anuentes vão poder consultar ali, acho que basicamente faz parte do acordo de comércio que o Brasil assinou lá atrás. Janela E única, é isso mesmo. facilitação, tudo num lugar só. Perfeito, vai facilitar bastante. Só que tem uma mudança muito importante com a do INPE, que é o seguinte, quando você registra uma ADI, você despachante aduaneiro, você faz a descrição da mercadoria. É um campo livre, texto aberto, aberto, que você descreve teoricamente do jeito que você quiser, mas claro que bons despachantes fazem boas descrições de mercadoria. Com a do INPE, você só consegue fazer a do INPE com produtos pré-cadastrados no catálogo de produtos. Então, Carlos fala, desde 2018 que eu escuto o Carlos falar, a chave da do INPE é o catálogo de produtos, né? Mas acho que o pessoal só entendeu esse ano. Na verdade vai entender depois que virar. Alguns ainda não entenderam. Ainda tem gente fazendo, eu preciso fazer? Até quando que eu preciso fazer? Nossa, as perguntas que eu... A gente fez um webinário no lançamento do nosso módulo de catálogo, depois eu vou te mostrar as perguntas que eram feitas. Eu preciso fazer o catálogo, se eu não fizer o catálogo, eu vou conseguir emitir a nota, se não fizer o catálogo, eu falei, não, você não vai conseguir importar, não é emitir a nota, entendeu? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. A importação vai ficar parada. Então, as pessoas precisam, né, ter consciência que está acontecendo esse catálogo. E aí, vem a pergunta, né? Porque a Mainô, ela sempre se posicionou para os importadores. Uhum. Não somos um software para despachantes aduaneiros. Uhum. Né? Não temos o registro do INPE, não temos várias funcionalidades que não é nosso foco, exatamente. Embora alguns despachantes utilizem o nosso software para emitir nota para os clientes. Para resolver um problema para o cliente. Então, o seguinte, a gente começou a pegar um nicho de despachantes aduaneiros que estão pensando de forma consultiva. Estão pensando o seguinte, olha, com a do INPE, esse processo vai ficar muito fácil. Então, como é que eu posso agregar mais valor para o meu cliente para ser mais relevante? Como é que isso pode ser uma oportunidade de ajudar mais o meu cliente a ser mais consultivo para ele? Então, catálogo de produtos é uma resposta, né? O despachante que está pensando de forma consultiva, ele vai assumir o catálogo de produtos para si. Ele vai falar, deixa que eu faça o seu catálogo. Então, esse cara vai usar o nosso produto. Ontem, na feira que a gente estava, né, no Comex Tech Forum, nós apresentamos para alguns despachantes, o cara viu o nosso catálogo e falou, cara, eu quero usar o de vocês, porque a gente colocou uma gestão muito legal ali em cima do processo de preenchimento de catálogo. E então a gente começou a agregar valor para esse perfil, né? O despachante quer se tornar consultor e assumir algumas coisas que teoricamente são de responsabilidade do importador. A nota é responsabilidade do importador,
O catálogo de produtos é responsabilidade do A importador. descrição é... A descrição, né? Mas assim, no fim das contas, o despachante que quer ser consultor, ele acaba assumindo. Então, a gente entendeu que o catálogo de produtos, a gente consegue jogar nas duas pontas. Se o importador assumir para si e fizer, a gente tem o produto pronto, que se integra ali com o estoque que ele já tem, o estoque no Mainô, então fica fácil, né? Você pega os dados do estoque, a descrição da última importação, a gente usa ali uma IA para preencher alguns atributos, né? O resto tem recurso de preenchimento em massa, então facilita bastante o processo. Agora, se ele delegar para o despachante aduaneiro fazer, eu também tenho o produto para o despachante. Esse despachante que quer assumir essa tarefa do importador. O que você falou, o despachante mais consultivo ali, O você vai despachante poder mais atender consultivo, exatamente. Então, eu tenho Pelo que eu essas entendi, duas vertentes. mas assim, o cliente da Mainô, então, ele já vai ter essa solução dentro do produto de catálogo de produtos ali adequado à do INPE. Agora, então o despachante dele, entre aspas, não precisa se preocupar com isso, porque você já vai estar pronto. Se o cliente dele fizer, né? Isso. Não basta ter o recurso. Não basta ter o avião, né? Tem que ter piloto, tem que pilotar o avião e voar. Por incrível que pareça, o primeiro passo que parece que ainda não foi dado para muitos importadores é o despachante e o importador conversarem. Às vezes eles ainda não simplesmente conversaram sobre isso. É que assim, ó, eu vou falar, aí eu vou defender, né? Eu sou advogado do importador aqui nesse caso, né? O Carlos é despachante, você é o cara técnico. É assim, ó, o importador não você falou assim, as perguntas são bem básicas. Aqueles que estão perguntando, as perguntas são básicas. No nível mais à frente. A maioria nem tá aí. Meu despachante vai resolver isso. Isso é coisa do meu despachante. Sabe o lance? Nós somos empresários todos, né? Não tem coisa que a gente fala assim, bicho, isso aí é com o meu contador. Sim. Tem coisa que não é com o contador, não, pai. É com você. Mas fala, não, isso aí isso aí é com o seu contador. Igual lá. Nós estamos gravando hoje, a minha head financeira falou assim, ó, sexta-feira eu coloquei na tua agenda uma reunião com o contador. Eu já na hora falei, que contador que eu tenho que falar com o Não, é um negócio que você tem que resolver com ele quer conversar com você, porque tem alguma coisa ali que eu nem sei o que é, diga-se de passagem, antes de ir pra China. Eu falei, então a casca é grossa, hein? Deu algum problema, nós trocamos de contabilidade, deve ter achado algum gato no armário lá, entendeu? Mas o empresário, via de regra, ele não tá nem aí pra isso. Até então ele tá assim, ó, meu contador vai resolver. Não, perfeito, acho que essa análise tá perfeita. Até porque, assim, o empresário tem muitos trabalhos, né? Tem outras coisas. E nós somos generalistas, né? A gente conversa com todo mundo. É que ele não se tocou que, assim, que isso é importante, que vai parar o troço. Mas tem uma coisa interessante nisso aí, assim, ó. Ele não quer saber, mas é responsabilidade dele. É dele. O gestor, o despachante inteligente vai entender que ele puxa isso para ele, não na ferramenta dele, mas na ferramenta do importador, no Mainô do importador, que ele tem acesso, ele constrói. Esse é o cenário ideal. Ele constrói, ele discute, daí fica perfeito. Ele envia e obriga que o outro aprove. E o outro aprovar não é só simplesmente para tirar dele a responsabilidade. Você aprovou. Não, cara, é que é para você tem algo a contribuir. Então, ao invés de aprovação, é contribuição. Eu estou te dando aí para você contribuir. Eu vi uma coisa, você vem outra e a gente trabalha isso. A gente colocou esse modelo dentro da ferramenta. E aí chega no fim e fala assim, legal, tá pronto, tá, ok, daqui eu uso até aqui, e daqui em diante você já tem tudo pronto na sua base. Exatamente. E não na minha, porque a gente tem pessoas que falam assim, qual sistema que você usa? Eu uso o Connexus para gerar as DIs. Puxa, que legal, mas eu não uso o Connexus. Tá tudo bem, eu vou te entregar no cenário hoje, eu vou te entregar uma DI pronta, com XML. Nos nossos clientes no ID a gente vai entregar a nota pronta, emitida no Mainô, e daí para lá eu não consigo te ajudar, porque eu não sei o que você faz. Sim. Se você pode usar também o Mainô, se você usar o Mainô, tá lindo, porque você já vai receber pronto. O estoque já vai estar lá. Se você usar o Connexus, eu vou fazer a DI dentro do seu sistema. Então a gente está ali nesse switch, eu usei essa palavra, nós somos uma suíte para usar várias ferramentas para te entregar a sua DI desembaraçada no menor tempo, no custo aprovado, com a sua nota. E daí você faz. Quer ver que é interessante, né? O empresário que trabalha com importação, a gente tem dois perfis de clientes ali que trabalham com importação. A Trading é uma empresa onde a atividade fim dela está relacionada a importar, o comércio exterior. Então, geralmente, o sócio da Trading é formado em comércio exterior, algo assim. Tem alguém ali que conhece tudo, entende muito, trabalha há muito tempo, tem muita experiência, etc.
Mas quando o cara é um importador atacadista, tanto que não existe KNAI de importador, né? Comércio atacadista. O pessoal fala mercado de importação. Eu falei, não tem mercado de importação, é comércio, distribuição. Comércio. O cara, importação é comprar fora do Brasil. se tivesse mais barato ali na 25, ele comprava na 25, não exato. importar da China. Ele Tanto só que tem importa da benefícios, China por porque exemplo, no precisa. Espírito Santo, que você tem para importação, o investe, e você tem o compete, para que é para quando você compra no mercado interno. Sim, e aí o que acontece? Esse cara não é o core business dele, é atividade meio, importação é atividade meio. É natural que, igual, como você deu um exemplo muito bom, contabilidade, né? quer Atividade jogar pra meio, eu não existo para fazer contabilidade, eu existo para vender para o meu cliente gerar valor. Né? A minha empresa gera valor para alguém. A contabilidade é uma atividade meio que eu tenho que fazer. Mas eu preciso conhecer alguma coisa. Não dá para eu ignorar a contabilidade. Exatamente. E eu Não acho dá para eu que... não conversar com o meu contador. Exato. E cada vez mais importante. Daí vale dizer assim, Se muda alguma coisa na contabilidade, é novidade, o Afeta SPED, é o... Agora, sua da operação Folha. vai parar. É igual assim, lá atrás, né? 15 anos atrás. Não, nota fiscal eletrônica. Isso é coisa do meu contador com o meu cara de software. Não é. Cara, não é, bicho. A empresa é tua. Meu exato. contador Esse emite. ativo é teu, mas vale. Daí o trabalho que o Carlos faz muito bem. Vocês fazem muito bem, porque além de ser uma software house, nem sei se é assim que eu poderia falar sobre a Mainô, mas divulga muito conteúdo. Tem conteúdo, eu já fui lá, falei com vocês, tem evento, né? Sim. O MBC e tudo mais. Depois você até pode falar dele. Mas, cara, eu queria voltar aqui para aquela chamada nossa da abertura. O que você... a gente falou de perfil de cliente ideal, então eu imagino que você recebe muitos e muitos clientes que chegam até você com uma dor, né, do primeiro software, que é o da nuvenzinha, Sim. né, que é o antigo software de caixinha, e ele chega com você com problemas para resolverem, que vocês resolvem, sendo ali usando suas palavras, né, o segundo software, que ajuda o cara a escalar do jeito certo as suas operações de importação. Exato. O que você vê mais de erro, de problema desse cliente que chega para você para que eles possam evitar? Que uma das coisas evitadas é chamando a Mainô mais cedo, né? Um ano antes ou 2 anos antes do problema acontecer. Antecipado. Mas o que você vê assim que é assim, cara, isso aqui tá acontecendo demais? Algum chute até hoje? 14 anos depois? Algum chute? Não. 14 anos depois? Mesmo problema? Nota fiscal de importação. Nota fiscal de Continua importação. sendo o maior motivo pelos quais o cliente se incomoda de procurar uma outra solução. Até hoje. Eu vejo, por exemplo, tem algumas empresas a nuvenzinha, né? Que, inclusive, tem conteúdos no YouTube ensinando o cara a fazer uma nota de importação, dizendo o seguinte, olha, usa CFOP 1102. Nossa. Porra. Aí você se cadastra como destinatário, né, contraparte da remetente da nota, bota você mesmo, e é isso, e manda. Você está fazendo uma operação completamente errada. Né? Isso gera um passivo ali enorme que você pode ser multado por isso. Você está usando um código de operação. Por que ele fala isso? Porque entra no sistema dele e passa daí. E Passa, valida no na sistema receita. dele passa e valida na receita. O 11 não requer que você informe as informações da DI, por exemplo. Não precisa informar quando você usa esse CFOP. Você não precisa informar um fornecedor do exterior. E o cara fala que é no igual YouTube, nota de devolução, tá lá. né? Olha, nota de importação, usa aqui o CFOP 1102. E o cara usa. Eduardo, a pergunta... Então esse é o nível de erros que ainda acontecem até hoje. Nesse momento, enquanto a gente publica esse conteúdo, a pergunta mais recorrente é a do INPE tá aí, vai começar já por fases, e até agora, nesse momento, pode ter mudado quando você viste esse conteúdo, não está disponível o XML da DI e não está disponível o extrato da DI. E em várias lives oficiais, pessoas da Receita disseram, isso pode vir a acontecer, isso não é prioridade, porque tem muitas outras coisas a serem feitas, mas o seu software vai fazer isso. E a Mainô, até o presente momento, pega o XML gerado pelo Syscomex e a partir dali começa a trabalhar. Então isso tem um impacto direto, não ter XML, mas tem impacto direto no seu negócio. Muda tudo. Né? Você vai ter que ler isso por web service do que o despachante fez a do INPE. Como é que vai ser antes e depois de não ter XML, que é o que estão dizendo agora. Pode ser que venha a ter. Assim, não está previsto no backlog de coisas a fazer. Isso é importante. Não está previsto. Do que vocês veem lá, tecnicamente, também não está previsto. Não está previsto. Então, assim, quando a gente vai analisar as coisas que a gente tem que fazer que impactam o nosso negócio, a gente separa sempre em 2 grupos.
que é o necessidades e oportunidades, né? Ou o must have e o nice to have. Então, Nice to have é boa. quando a gente olhou o catálogo de produtos, a gente falou nice to have, né? Eu poderia não fazer o catálogo de produtos. Poderia. Ah, não, contrata outra solução, a gente exporta os dados para você fazer em outro lugar, seu despachante vai resolver. Poderíamos não fazer. Mas a nota de importação através da Duimp era um must have. A gente tem que fazer. Porque é um dos core business da Mainô. Até hoje, né, os clientes nos procuram porque é muito mais fácil fazer nota de importação instantâneo, praticamente, no Mainô. Então, a gente tinha que desenvolver uma solução. Então, por isso que a gente foi, não só desenvolver uma solução, mas acho que é da nossa natureza, ser pioneiro nisso. A gente tem que ser pioneiro nisso. Então, primeira coisa que a gente falou, clientes, alguém já está emitindo Duimp? Né? Cri, ninguém. Eu num evento do MVC, eu perguntei isso lá, cento e tantas pessoas, ninguém levantou a mão. Ninguém tinha emitido Duimp, ninguém. Fizemos pesquisa com o cliente, ninguém emitindo Duimp. 2023 tá bom. Isso. Esse ano, tá? Pesquisa. Então vamos ver quem é que está emitindo no mercado. Eu não quero cobrar, eu quero testar minha solução. Que a gente desenvolveu as APIs de conexão com a Duimp para puxar. Testamos, obviamente, em ambiente de treinamento, tudo funcionando, mas eu falei, cara, não, eu quero para valer, né? Então, aí até agradecer a Célia Regina, lá do Sindaerj, que me ajudou. Presidente do sindicato. Ela me colocou lá na sala da Receita Federal, junto com o pessoal que estava fazendo Duimp assistida. Então, lá no Rio, por incrível que pareça, o Rio de Janeiro está na vanguarda dessa parte do IMP, o ICMS também. O sistema está pronto. Então já tem empresas emitindo do INPE no Rio, só que grandes empresas, né, que estão querendo se antecipar e já validar possíveis problemas, fazendo muito bem. E aí eles fizeram esse evento de Duimp assistida. Lá na Receita Federal, fizeram uma Duimp, botaram no telão, gente da Receita, gente da empresa, despachante doaneiro, Sindaerj, e eu lá no meio, com meu notebookzinho, esperando para gerar a nota. Esperando o número da Duimp, né? E aí, beleza, quando emitiram a Duimp, eu fui lá, botei o númerozinho da Duimp, aí deu erro, nunca ia funcionar de primeira, né? Poxa. Mas aí, falei com os programadores, isso aqui, resolvemos, aí conseguimos. Puxamos os dados da Duimp, a gente usa 3 APIs diferentes, porque não tem uma API só que retorna tudo da Duimp, tem que puxar de APIs, cruzar dados e tal. Mas o legal é que a gente coloca na mesma estrutura de dados, digamos assim, da DI. Então, mudou quase nada, né? Vem diferente, organizou, mas daqui pra frente é igual. Então, não precisa se preocupar. Meio, então. É só o meio, é só o plug que muda. Plug. Né? Ao invés de XML... Não é só, né? Mas, não só depois de feito, né? Depois de feito, claro. Mas assim, de passar uma vergonha de dar errado. Pra galera entender, né? Pra galera entender, né? Mudou o plug, agora não é mais XML de DI, agora é plugar direto e puxar os dados. Só que, pensa, é um dado sensível, não é qualquer um que pode acessar esse dado. Então, para acessar esse dado, esse é um primeiro passo que tem que dar, que a gente está comunicando os clientes, pedindo, que é o seguinte, o eCPF tem que estar cadastrado no sistema, certificado, e você tem que ir lá no portal único e se habilitar o seu CPF como CPF de representante legal, por exemplo, né, que esteja apto a consultar as suas Duimps. Uma única vez. Fez isso, acabou, aí vai ficar mais fácil ainda agora. Agora é só botar o número da Duimp que o sistema puxa, gera a nota e aí você emite. Bom, o que a gente pode dizer é a Mainô está preparada, pronta para atender os clientes que vão fazer tudo via Duimp, inclusive catálogo de produtos e tudo mais. Mas pode ficar tranquilo que tem um cronograma de desligamento faseado, um nome feio para dizer assim, não é despluga e pluga. Começa com operações mais complexas, de empresas de maior volume, inclusive o radar é um dos elementos. Então a gente ainda tem as operações de menor porte, tem mais tempo, Sim. O que vai dar a oportunidade, tanto para a empresa que desenvolve, quanto para quem executa, de testar em ambientes mais controlados, com menos operações, e que isso vai sendo aprimorado para todos os lados. A gente consegue acompanhar mais de perto. Porque existe ainda ou não preciso fazer, ou puta merda, tô morrendo, tem que fazer já. Não, e tem o terceiro, né? Que é assim, vão adiar. Vão adiar. Vão adiar, esqueça. Esqueça, vão adiar. Já se passaram 3 governos
Então, esse negócio não é um governo, não é uma coisa de governo, é um negócio de Estado. E agora eles estão divulgando muito esse cronograma, não tem mais como adiar. Então tem esse Já cronograma. tá em teste, já tá rodando. Né? Se você tiver dúvida onde você está, pergunta pra gente nas redes sociais, apesar de a gente ter inúmeros conteúdos publicados sobre isso, está no controle. Vai acontecer erros? O Eduardo, na frente de todo mundo, da Receita, do terminal, do presidente do sindicato, do despachante, errou. E foi lá e consertou de novo. Então a gente tem muito controle sobre esse processo. Era uma questão de acesso, de permissão de acesso. Show. Que a gente ainda não tinha feito uma em produção, então... E o teste serve para isso, né? O teste serve para isso. Cara, a conversa tá muito boa, mas a gente tem aí falando de cronograma, né? A gente tem o cronograma para seguir também. E o tempo. E, Edu, antes de fazer os agradecimentos finais, passa os seus contatos, a galera que quer conhecer mais a Mainô, não sei se você quer falar do evento, né, do MBC, que vocês, anualmente, né, vocês fazem, enfim. Passa o serviço ali pra galera encontrar você, encontrar a Mainô e se conectar mais. Assim, quem quiser conhecer mais sobre a empresa, produto, é só entrar no nosso site, mainô.com.br. Inclusive, assim, nosso site tem todos os conteúdos lá e a gente é a única empresa de software de comércio exterior que oferece um teste grátis. Legal. Você pode entrar lá, se cadastrar e imediatamente testar o sistema. Certo. E a gente faz isso porque a gente acredita, dá trabalho ser simples. Assim. É verdade. Ser simples dá muito trabalho. É muito sofisticado ser simples, né? É a máxima sofisticação. Eu dou como exemplo aqui, se me permite, rapidamente, Claro. né? Sempre gosto de dar esse exemplo, o carro manual e o carro automático. O carro manual, ele tem uma engenharia mais simples, mas ele é mais difícil para o usuário. O automático, ele é mais fácil de você manejar, mas a engenharia que tem por trás é enorme. Então, ser simples dá trabalho. Exatamente. Então, assim, a gente libera que o próprio usuário utilize sozinho o sistema, porque a gente acredita que ele consegue se entender sozinho, né? E outra analogia é sistema igual piada. Se você tem que explicar, já não é tão bom. Então, a gente acredita bastante nisso, então quer que você entre e utilize e teste o sistema. Então fica esse convite, quem está entrando, você pode testar o sistema por 7 dias. Eduardo, por que não é 30? Porque não precisa de 30, precisa de 7, vamos lá. Boa. Porque é simples mesmo e sim, você vai usar, né? e o 30, na realidade, é o seguinte, o cara vai testar na última semana. Exato. No último dia. É verdade. Então, precisa de 7 dias, testa, você vai ver como é que a gente consegue ajudar a sua empresa. Tem lá as opções de WhatsApp para você conversar com a gente, nosso time. Acho que esse é o primeiro ponto. Nas redes sociais é tudo... Como é que a gente encontra nas redes sociais? É tudo Mainô Sistemas. A gente usa Mainô Sistemas. Mas o site é mainô.com.br. O site é só mainô.com.br. A gente gosta de Mainô, tá? Mas Mainô. Só que existe um rapper chamado Mainô, um rapper americano, então ele já pegou boa parte das... Tá bom, aí fica sistemas. Dos arrobas, né? E quem quiser me adicionar no LinkedIn, é só botar Eduardo Ferreira Mainô. Eu botei dessa forma para ficar mais fácil, inclusive. Virou quase meu sobrenome, né? Eduardo Ferreira Mainô, você me acha lá no LinkedIn, pode me adicionar. Eu adiciono todo mundo de comércio exterior. É de comércio exterior, eu adiciono. Acho que vale dizer, né, se chegou aqui nesse ponto do episódio, nós falamos bastante do INPE, na verdade mais vocês do que eu, porque essa não é muito minha praia, mas adoro sempre aprender mais sobre esse tema. @comexblog, @Carlos Araújo, tem cursos aí para profissionais, né? Que daí não é para o importador, que é o foco aqui do nosso podcast, mas se você se interessa por do INPE, procura o Carlos no qual arroba? @comexblog e @Carlos Araújo. Aí lá sempre você divulga essa parada, né? Eu acompanho desde 2015. O Carlos é de Jurássico ali, né? E posso falar do evento rapidinho? Claro, MBC. Exatamente. A gente organiza anualmente um evento da Mainô, chamado Mainô Business Conference. Ele é um evento que é o dia inteiro de conferências. Eu não gosto de falar isso, mas o Eduardo tem um negócio. Ele cunhou o dia... É o dia do Comex, do né? importador. Dia do importador, né? Dia 29 de outubro. 29 de outubro, que foi o dia que acabou a reserva de mercado em 1992. Sacado. E olha por que eu digo que ele cunhou. Despretensiosamente, e todo dia de 29 hoje você vê todas as empresas publicando, fazendo posts, já está no Wikipedia, e você fala, cara, quem inventou esse negócio? Oficialmente não existe nos calendários. Se alguém quiser, inclusive, levantar essa bandeira. Rio de Janeiro, uma empresa carioca, Rio de Janeiro, um deputado vai lá e cria o dia do importador, dia 29 de outubro. E até quem inventou esse negócio? Cara, não sei, tá aí, tá publicando. Agora sabem. Eduardo Ferreira
e a Mainô. É importante existir o dia, tá? Porque a gente precisa lembrar. Os importadores são muito tratados como vilões no Brasil. Assim, síndrome do coiote. Começa pela balança comercial, né? Exportações menos importação. Onde é que tá o sinal negativo? Tá no menos da Tá importação. na importação. Né? Então, o sinal assim, negativo tá na importação. Tá na importação. Então, eu acredito muito mais no movimento comercial, né? Na corrente comercial. Claro, que é a soma das duas coisas, importação mais exportação. Países mais abertos são os países mais ricos são países mais abertos, né? Permite uma pequena analogia. Imagina que você tem na sua casa um quintal e você planta batata nesse quintal. Você gostaria de comer batata a sua vida inteira? Não dá, né? Você precisa trocar coisas com outros quintais, né? Exatamente. Então nós também precisamos trocar coisas com outros quintais para termos acesso a produtos e serviços. Nossa, daria um outro podcast. Bom demais, Edu. Obrigado, tá? E você, Eu que agradeço. se você tem interesse em passar um sabadão inteiro num evento presencial, te convido para visitar o CG Summit, que vai acontecer 18 de janeiro de 25. Você pode saber tudo o que você precisa, valores, palestras, tudo aí no link da descrição desse episódio. E também, se você está vendo em vídeo, no QR Code aí da tela. Beleza? Forte abraço, obrigado, Edu, obrigado, Carlão. Valeu. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Vamos que vamos.